A mídia hegemônica brasileira sempre teve um baita complexo de vira-lata. Colonizada, ela repete acriticamente tudo que a imprensa yankee, a imprensa estadunidense, publica. Até parece uma sucursal rastaquera do Departamento de Estado dos Estados Unidos em defesa dos interesses do Império. Nos últimos dias, jornalões, revistonas e emissoras de TV e rádio atacaram duramente o presidente Lula por sua postura soberana na cúpula do G7 em Hiroshima, no Japão. O jornal O Globo, por exemplo, publicou nesta terça-feira, dia 23, um editorial hidrófobo, afirmando que o governo brasileiro saiu humilhado daquele fórum. Aspas, Lula, que meses atrás acalentava o plano de negociar a paz entre a Rússia e a Ucrânia, nem conseguiu uma reunião bilateral com Zelensky. Até o presidente americano Joe Biden evitou um encontro a dois com Lula. As potências ocidentais que saudaram sua chegada ao poder como um vento benfazejo depois do furacão Jair Bolsonaro já não parecem mais encará-lo com a mesma deferência. Esse foi o jornal o Globo. Totalmente servil às nações imperialistas e aos Estados Unidos. A família Marinho ainda criticou Lula por tentar manter vivo um dos temas prediletos da democracia brasileira, a necessidade da reforma do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, da ONU. Como em todas as outras vezes em que o assunto foi levantado, o resultado foi inócuo. Fecha aspas. Para o jornal O Globo, a viagem do presidente Lula ao Japão como convidado do encontro do G7, grupo que reúne as 7 maiores economias democráticas do mundo, foi um exemplo pedagógico das limitações da política externa brasileira. Esse é o jornal o Globo, bem vira-lata mesmo, né? No mesmo rumo, o oligárquico jornal Estadão publicou o editorial intitulado O Simbolismo de um Chá de Cadeira, em que bajula o nazistinho ucraniano e ataca o presidente brasileiro, o líder petista. Aspas, ao faltar um encontro com Lula no G7, Zelensky sugere que, por hora, não considera o Brasil confiável para mediar o conflito com a Rússia. Para os Estados Unidos e a Europa, este não é o momento para a paz. O fato é que a diplomacia presidencial de Lula, por hora, obteve alcance raso e respostas vagas. No G7, tornou-se claro que sua insistência na neutralidade e na criação de um grupo de paz tem escassa chance de sucesso. Estadão. Outro jornalão que criticou a política externa altiva e ativa do Brasil, propondo sua total submissão às ordens do Império no atual conflito, foi a Folha de São Paulo. Em editorial, também nesta terça-feira, dia 13, o Diário da Família Frias afirmou arrogantemente que o governo brasileiro demorou a entender as mudanças na geopolítica mundial. Olha como eles são brilhantes. Aspas, se o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se viu deslocado dos eixos das conversas na cidade japonesa, foi por não ter compreendido essa transformação geopolítica a tempo de evitar dizer e fazer as bobagens que cometeu na campanha e no início do seu governo. As trapalhadas do passado dificultam o credenciamento brasileiro como um ator importante no encaminhamento da paz. Fecha aspas, essa foi a Folha. Ou seja, Globo, Estadão, Folha, TVs, rádios, revistonas, todas batem no presidente Lula em função do seu discurso forte no G7. Em defesa da paz, né? Crítica à invasão da Ucrânia, mas crítica também à postura dos Estados Unidos, da União Europeia, da OTAN, de estimular o conflito, né? Mostrando que ou se abre mão, né, para caminhar num sentido de um armistício, ou não vai ter paz na Ucrânia e a guerra vai continuar matando gente, prejudicando o mundo inteiro, né? Então esse foi o discurso do presidente Lula. O presidente Lula criticou a postura da ONU, do Conselho de Segurança da ONU, disse inclusive isso, no Conselho de Segurança da ONU estão as nações que promovem guerra, né? Um absurdo, né? Criticou o desmonte feito no mundo pelas nações capitalistas sob a hegemonia do neoliberalismo, esse desmonte que está levando, esgarçando o tecido social, agravando os problemas sociais, alimentando o fascismo no mundo, né?
Então, o discurso do presidente Lula foi muito contundente. Além do discurso, o presidente Lula fez várias reuniões bilaterais, né? Vários acordos foram encaminhados, né? Mas para a mídia, para essa mídia com complexo de vira-lata, para essa mídia colonizada, a viagem do presidente Lula a Hiroshima foi um fiasco, porque não se submeteu às ordens do Império. Lamentável essa postura.